Esse negócio da energia, dessa Enel ou Enel, chame do jeito que você quiser, cada vez que a gente mexe está ficando pior. Está ficando pior, né? Então é melhor esses caras se explicarem mesmo. Eu não falo com ninguém dessa companhia aí. A minha equipe está autorizada a falar, mesmo porque foi ordem da direção e pelo bom jornalista você tem que ouvir o outro lado. Eu não ouviria desse caso aí, porque essa firma ferra muita gente, mas o bom jornalista tem que ouvir o outro lado. Pessoalmente eu nem ouviria, mas como sou jornalista e o bom jornalismo tem que ouvir o outro lado. As duas partes. Kátia, você recebeu uma conta grandona. Aquela conta ficou resolvida, só para saber. Não, deixa eu te entrevistar. Aquela conta de 3.570 paus, ficou resolvida aquele contão? Claro que não. E além disso, a Enel te mandou mais conta? Porque foi assim, aquelas contas que eu te passei eram referentes a consumo de dezembro, pagamento em janeiro, e consumo de janeiro, pagamento em fevereiro. Então, o que aconteceu? No de janeiro, consumo de dezembro, vencimento em janeiro, essa daí de R$ 3.570, que são 4.640 watts. Consumo em janeiro, pagamento em fevereiro, 3.492 watts. Aí hoje eu recebi uma mensagem de texto da Enel dizendo que eu tinha que pagar R$ 1.800 de uma conta referente a novembro. Lembra que aquela era dezembro, né? Além dos R$ 3.570. Que é uma conta e mais 2.300 lá da segunda. Entendi. Eu falei, mas que diacho? Entrei no site da Enel e fui ver do que se tratava. Aí eles tinham colocado lá a nova conta e dizendo o seguinte, vou ler rapidinho para você. Leia. Prezada cliente, identificamos, lembrando que era o consumo de novembro, que era 143 quilowatts daquela que eu te mostrei. Entendi. Identificamos a ocorrência de faturamento incorreto ou ausência de faturamento do consumo da energia elétrica. Desta forma, procedemos com o devido ajuste no faturamento e, consequentemente, cobrança de quantias não faturadas. O período de faturamento, a menor ou ausência de faturamento, ocorreu em 5 de novembro de 2020 a 4 de dezembro de 2020, resultando em 4.783 quilowatts não faturados, baseados nas leituras não coletadas no seu medidor. Assim sendo, o valor de 1.872, incluindo tributos referente a 2.325 quilowatts, foi parcelado em 2 vezes de 936 e será cobrado a partir da próxima fatura de energia elétrica. Então eu tenho mais 1.800. Além dos 3.570... E o dos 2.800 e pouco. Então cada hora está cobrando mais. 5 paus e pouco, e agora quanto? 1.894. Olha, essa Enel, né? diz que quer direito de resposta aqui, vai ter. Só que antes do direito de resposta aqui, amanhã, vão fazer outra matéria com consumidores, com conta de luz cortada, com uma mulher que pagava como aquele senhor, R$100, né? Como o senhor de agora há pouco. R$5.900. Uma senhora pagava 180, veio uma conta de 1.500, nós vamos repetir tudo de novo. Pressão aqui não funciona, eu não sou panela. Vai funcionar a base de pressão. Assim, só quem trabalha direito não precisa fazer pressão, faz a coisa certa. Essa companhia está indo de mal a pior. É uma companhia que prestou muito mau serviço lá em Goiás. Tem vários processos lá em Goiás contra essa Enel. Eu não sei porque o governador Dória trouxe essa companhia para cá, não sei. Não sei qual é o interesse dele. Mas é bom que eles se expliquem, porque eles vão ter que acertar mas tudo de todo eles vão mundo. se explicar para repórter, que o repórter vai lá entrevistar. Mas nós vamos fazer outra matéria realmente com o povão reclamando, porque só no nosso não dá. Não dá. Só no nosso não. Nós não vamos soltar a vinheta toda hora, mas agora nós vamos soltar. Ô, Enel, só no nosso. E aí, só no nosso. Não botar no meu. Agora, ô, Kátia, você mandou isso pro Procon também? Não, esse eu vou mandar agora pro Procon, porque eu vinha vindo pra cá quando aconteceu mas isso. Mas se o Capês também não resolver rapidão, nós vamos atrás de um advogado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tá ouvindo o que eu falei ou não? Eu entendi, vai atrás do advogado, isso é ótimo. A Enel diz que segunda-feira, ontem eles mandaram um funcionário lá em casa deles, dizendo que iam olhar o relógio. E que aí tinham que tirar o lacre e tudo mais.
A minha irmã falou, mas ninguém me falou nada, vai que não é a Enel. Aí eles marcaram de segunda-feira lá em casa, no prédio. Eles vão abrir, tirar o lacre porque ninguém pode mexer, só eles. Vão tirar o lacre ali do medidor e vão ver o que acontece no medidor. E aí a gente tem que assinar um protocolo. Entendeu? Procura um advogado para saber se isso é viável e se é legal. Isso. Não vai deixar tirar o seu lacre sem procurar um advogado. Não deixa tirar o lacre. E outra coisa, eu quero ver se a Enel vai atender todo mundo do jeito que está atendendo você. Então, amanhã, se falar o cara da Enel aqui, eu quero uma matéria com mais gente ferrada por causa de energia elétrica. Combinado? Combinado, fechado. Amanhã você está aqui? Claro que eu tô. Amanhã é sexta-feira ainda. O tempo está passando devagar. Vamos continuar nesse assunto amanhã. Combinado, fechou. Só no nosso não dá, agora não precisa botar a vinheta. Não dá, né, gente? Chega. É só fazer a coisa certa, olha, né? Olha, tá pegando fogo no ônibus ali, ó.